Olá, seja bem-vindo ao Capital Natural, que esta semana continua uma conversa super importante para falar da necessidade da diversidade e do trabalho em grupo dentro da sala de aula. Para continuar essa conversa, está aqui a Cláudia Siqueira, historiadora e pedagoga com especialidade em educação infantil, diretora do Instituto Siddhartha, e o André Gravatá, coautor dos livros Volta ao Mundo em 3 Escolas e Mistérios da Educação e articulador do projeto Criativos da Escola. Muito obrigada a presença de vocês dois. Obrigado. Eu queria começar perguntando para você, o mito da democracia racial ainda é um mito dentro da sala de aula? Na verdade, há muitas desigualdades numa sala de aula, né? Da desigualdade quando tem a questão da cor, a desigualdade quando tem a questão da mulher, do homem, todas as desigualdades da sociedade que a gente, enfim, vive diariamente, a gente reproduz na escola, né? Isso é muito claro. E aí eu sinto que o ruim é que, mesmo que essas desigualdades sejam reproduzidas, se tem uma imagem de que não temos essas desigualdades, né? Não. Elas não acontecem, não, jamais. A gente aqui consegue dialogar. Então eu sinto que muito do que a gente vive hoje é um comportamento um pouco de dissociação mesmo, no sentido de que a gente fala uma coisa e faz outra, né? Quase e não colocando esquizofrênico. culpa no professor, no aluno, no pai, na mãe, porque, na verdade, esse foi um comportamento também que a gente aprendeu, né? A gente Sim. aprendeu a ser incoerente. Fortemente incoerente, né? O Paulo Freire, muito do que ele falava tinha a ver com a coerência. Sim. Que o educador, ele deveria dar o testemunho da sua coerência, que a radicalidade para o Paulo Freire, radicalidade na educação é a coerência. O que mais a gente pode fazer de extremo e de potente tem a ver com ser coerente. Então eu sinto que, de alguma maneira, sempre quando a gente está falando dessas práticas, seja do trabalho em grupo mais sensível, seja de uma assembleia, seja de uma reunião de famílias mais agregadora, a gente está falando de práticas que conseguem ser mais coerentes. Ser coerentes Sim. com o ato de educar, ser coerentes com o que pode ser educação, de alguma maneira, né? Mas o principal desafio para se chegar a isso, visto que a gente está na estaca zero, o projeto da aplicação desse tipo de trabalho está no Siddhartha. Mas eu não diria que a gente está na estaca zero. Não, Eu diria que não. Estamos numa estaca mais avançada. É porque, assim, você tem, diferente de situações privadas ou públicas, você tem bolhas de excelência. Porque sempre tem aquele santo daquele professor, a gente faz até matéria, fala, este Sim. cara conseguiu uma Sim. coisa incrível, mas parece que pipoca tão de vez em quando só. Não, existem muitos. Nós podemos fazer uma grande coleção, né, de pessoas que são muito coerentes com a sua escolha, né, pela educação. O que a gente precisa é ganhar a quantidade. Você precisa escalar. Né? Você precisa ter um número maior de lugares que se disponham a discutir na sociedade coisas que nós estamos fazendo aqui. Então, quando você fala com uma família e a família não compreende o propósito educacional da escola, ela volta para o modelo mental que ela tinha em memória da escola que ela queria. Mas ela não se permite que o filho tenha uma outra experiência de educar. Porque ela fala, o meu foi de sucesso, então o dele vai ser se for igual ao meu. E não é verdade. E há de convir que é um pânico. Uma vez que você tem um filho e toma responsabilidade por este ser humano que você fez, como você garante o melhor para ele? Porque você sabe que o mundo é cruel, ele não está ali para fazer suas vontades, fácil para você. Como é que eu crio um ser humano e garanto ele? Vou experimentar, é duro isso? Se você escolher educar por princípios, se você escolher fazer com que o teu filho, né, eu sempre ouço assim, como deixar o mundo melhor para as crianças. Eu acho que você tem que deixar filhos melhores para o mundo. Esquece, o mundo não. Você tem que deixar pessoas que não vão devastar, que não vão assinar coisas que não são adequadas, que não vão fazer parte de situações que moralmente não foram constituídas, né? Sim, que a gente está pensando. Essa constituição moral na escola não é discutida. E as assembleias são possíveis, né? Quando você traz esse caso que o menino fala, olha, não vamos fazer uma sanção? Deixa a gente resolver. Isso ganha uma força, porque é uma situação de iguais. A gente está implantando agora um programa na hora do almoço que os meninos não precisam ir lá num lugar e fazer o pagamento. A gente está implantando que vai ter uma caixa com troco e ele vai fazer o pagamento. Mas ele conhece todas as pessoas que trabalham na cozinha, ele sabe o nome das pessoas, ele sabe a relação que tem. Não é um prato.
ele está dentro de um sistema naquele momento. E quando ele não atende o que é o acordado, ele está descumprindo uma relação. Né? Então, veja, isso são desafios morais que você precisa trabalhar na escola. Mas é fácil fazer? Com a escola em si, instituição, escola prédio, escola professores, muda completamente. Muda. Sim. E eu acho que uma coisa também que a gente tem que ter sempre em mente é que, por um lado, a gente não está na estaca zero. Se for pensar no Brasil, temos experiências, pessoas, educadores, educadoras muito incríveis fazendo isso acontecer. Sim. Por outro, a gente também tem que sempre lembrar que sim, existe uma tragédia. E a tragédia é muito triste. E sim, de alguma maneira, se existe essa reprodução das violências, é porque as pessoas estão sofrendo muitas violências, os professores, os alunos. Então, eu sinto que, de alguma maneira, é importante a gente caminhar com essas duas sensações. Sim, a violência é muito grande. Sim, a tragédia é terrível. E sim, temos experiências muito interessantes. E quando a gente fala das experiências interessantes, eu acho que também tem outro ponto importante de ressaltar, que é a gente tomar cuidado, por exemplo, quando tem essa história do educador que conseguiu fazer toda a transformação e conseguiu fazer tudo acontecer, e a gente fala daquela pessoa que tinha só um chinelo e aí conseguiu transformar aquilo numa obra de arte. De alguma maneira, quando a gente conta essas histórias, muitas vezes a gente está legitimando a exceção e a exceção muitas vezes é a prova de que é impossível fazer com que aquilo aconteça em escala no sistema que existe hoje. Então, eu sinto que sempre a nossa reflexão também tem que caminhar para pensar em políticas públicas de qualidade, para pensar em como que o que está acontecendo de maneira mais isolada pode ganhar consistência de maneira que seja mais em rede, que seja mais compartilhada, né? Que seja mais replicável nesse sentido de respeitar cada contexto, porque infelizmente a nossa história prova, né, que muitas vezes quando a gente vai replicar as coisas, a gente tem também essa ilusão de que as coisas podem ser Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Não é replicável numa proposta de conceito, de qualidade, né? Mas não de prática efetiva, de que é assim. É porque não é uma situação de transfer, né? Quando você, por exemplo, essa experiência que a gente quer fazer com a questão do dinheiro, não vai ser amanhã. Mas tem, assim, já tem uma intenção. Uma criação de cultura. Tem uma criação de cultura, a gente está discutindo. E você tem que acreditar de novo nesse menino potente. Porque toda vez que você propõe isso num coletivo, você fala assim, não. A gente fala assim, mas por que não? Por que não? Você não acredita que o menino seja capaz? Mas você sabe. Eu sei o quê? Eu só saberei se eu envolvê-los no processo. Eu acho que a escola é como se você fosse todo dia para um lugar que você não sabe o que vai acontecer. Porque todo dia ninguém compartilha uma agenda com você. Você chega na escola, o professor fala, abre o livro na página tal, saiu português, entrou matemática. E é assim, você é um espectador da sua vida. Como que alguém, nessa situação que a gente está vivendo hoje, né, você tem Google para casa, tem todas essas tecnologias e você vai para a escola para assistir a vida acontecer? Ai, Cláudia, eu queria que você fosse minha professora. Né? Adoraria. Uns da Cláudia, assim, para dar aula pra gente. Não, mas eu acho que, assim, a escola é um lugar de... A minha primeira formação é historiadora. Então, eu acredito muito nessa constituição da história do indivíduo. Né? Eu acho que esse é um grande ganho. E também, por outro lado, é a constituição de memória. Que memória você quer proporcionar? Então, o meu foco sempre é desenvolver boas memórias. E boas memórias é ter essa situação da coerência. Ele sabe que quando você age porque você está dedicado a ele. Né? Ele sabe que você tem um interesse. E eu vejo que muitas escolas não têm interesse no indivíduo plural. Né? Esse indivíduo plural não é considerado, sabe, Marina? Eu acho que esse é o nosso desafio enquanto escola. Nós que escolhemos educação temos que olhar com isso com muita coragem. A escola tem que estar mais viva. Bom, e é com essa pequena frase que eu vou para o próximo intervalo, mas a gente volta rapidinho, não saia daí. Falei que era rapidinho, estamos de volta com Capital Natural, hoje falando de educação e aprendizado com diversidade e trabalho em equipe dentro das salas de aula, com a Cláudia Siqueira, diretora do Instituto Siddhartha, e André Gravatar, articulador da rede Criativos da Escola.
E já que estamos falando de competências para o século XXI, nada melhor do que ver como lida com o trabalho em equipe uma disciplina com um nome tão importante quanto Formação Integrada para a Sustentabilidade. O FIS é um processo coformativo fundamentado na transdisciplinaridade. Indo a campo e conhecendo um pouquinho também da questão da transdisciplinaridade, nós concebemos esse curso, né, em 2009, que era absolutamente inovador do ponto de vista de educação para a sustentabilidade. É uma eletiva que conseguiu conceber coisas importantes para a formação integrada para a sustentabilidade, tanto sustentabilidade no ponto interior pessoal como na dimensão exterior. Não é um professor na frente falando sobre a questão dos impactos no meio ambiente. Ele tem um papel de mediador, ele tem um papel de coaching, mas ele tem outros requisitos que vão desde a própria configuração da sala, que também foge do padrão, e como também exige toda uma equipe. Entre coordenação e atuação da disciplina, somos 5 pessoas. Eu acho que a gente pode agora começar a sonhar com a construção. O único critério de seleção é diversidade. Então nós saímos do modelo que é melhor nota para ir para um critério de montar uma turma que seja o mais diversa possível nas suas características pessoais, nos seus conhecimentos. E aí nós analisamos desde a questão de gênero até aquele aluno que é o mais comunicativo, o menos comunicativo. Falta direcionamento, falta um foco comum. O FIS ele não é disciplinar, ele é mais interdisciplinar e transdisciplinar. Nós temos alunos do direito, alunos da economia, alunos da administração de empresas. Sendo criados, elas têm boa vontade ou não têm boa vontade, né? Tem muito dessa influência externa. Nós partimos de um desafio. Esse desafio é o nosso projeto referência. É um desafio real, que ele é dado por uma organização, pode ser uma organização privada, uma organização pública, e vai haver uma troca no final do curso, que eles vão entregar uma recomendação ou uma solução para esse desafio que foi aportado, foi apresentado logo no início da disciplina. A gente pode ver que tem vários objetos, vários recursos que não estão sendo bem utilizados. Então, a janela que deveria abrir, ela está sendo impedida. O carrinho que deveria andar não consegue se mover. Então, são conceitos que eles acabam levando para dentro das suas empresas. O outro projeto é um projeto de si mesmo, porque nós entendemos que formação para a sustentabilidade, ele depende intrinsecamente de um processo de você revisitar as suas crenças e compreender como é que a sua atitude se forma. E aí, na medida em que eu compreendo esse processo, há possibilidade de novas interpretações e de uma nova atitude. Acho que a diferença primordial é essa preocupação com a nossa formação, de levar 2 projetos ao mesmo tempo, um projeto de referência com objetivo e o outro projeto de si mesmo, voltando para a formação de cada um, do indivíduo e do grupo e a formação de ser humano para a vida mesmo. Enxergar a sustentabilidade não é simplesmente uma coisa formal, não tem só os conceitos, a gente precisa viver isso também. Esse curso ele exige uma plasticidade, porque cada encontro é diferente, dependendo do que acontece num encontro, é o que você vai fazer no próximo. O FIS é uma experiência muito forte. A eletiva normalmente são muitas pessoas de vários semestres, que você nunca viu, nunca cruzou no corredor. E quando você entra nessas eletivas, dificilmente você cria um elo com outras pessoas, ou você começa a criar um elo com a eletiva em si. Mas quando você faz uma eletiva do FIS, você cria uma dinâmica de pensar e agir em um grupo. Você tem uma vivência muito forte em relação à matéria da eletiva. A gente tem uma visão muito empresarial, muito forte, focada em resultado. E muitas vezes a gente não pensa que por trás dos resultados existem pessoas e recursos que precisam ser levados em consideração e que são quem essencialmente faz os resultados acontecerem. Essa forma de fazer educação precisa acontecer mais e mais e mais, porque vai responder mais as necessidades, não só as necessidades, mas uma realidade mais sutil da vida, né?
a vida. Pausa muito rápida, não saia daí, não vale nem a pena, porque é tão rápido, ó, já voltamos. Estamos de volta com Capital Natural, hoje falando de educação e aprendizado com diversidade e trabalho em equipe dentro das salas de aula, com a Cláudia Siqueira, diretora do Instituto Siddhartha, e o André Gravatar, articulador da rede Criativos da Escola. Bom, vamos falar um pouquinho agora mais especificamente sobre as metodologias. Vamos falar do Instituto Siddhartha. Como é que é a metodologia? Olha, a gente tem um ponto importante que é ensinar por princípios. Então, porque toda a situação de metodologia ela pode ser alterada à medida que avança nos estudos, né? Então, a gente sempre vai trabalhar acreditando que ele aprende, né? Que o indivíduo aprende pela experiência, que era justamente dentro daquela pesquisa que eu coloquei. Então, se você não tem a experiência, a possibilidade de você se apropriar é menor. Então, você pode ir na escola, você recebe informação, mas não necessariamente você transforma aquilo em conhecimento. E conhecimento é a aplicabilidade numa outra situação que não é escolar, que não é para prova. Tá? Então, nós temos vários trabalhos no Siddhartha, numa situação, porque nós somos uma escola regular. Mas, por exemplo, eu tenho um galpão de aprendizagem e iniciação científica a partir de 8 anos. Então, assim, mas como que é? Eles têm interesse. Então, tudo aquilo que você precisa trabalhar e garantir numa escola, você vai ter. Mas você também tem que fazer com que o menino desenvolva esse método científico, que com os pequenos a gente vai falar que é aguçar a curiosidade. Então você vem no infantil aguçando a curiosidade, não matando a curiosidade, e depois você trabalha com a questão da relevância. O que o aluno quer desenvolver como um projeto pessoal, que vai ter uma relevância social, e que ele começa a partir dos 8 anos. Que delícia. E que ele vai podendo buscar com pesquisadores, cientistas, com stakeholders. Ele vai buscar pessoas que não estão no mundo da escola e ele entende que ele não aprende só com o professor. Ele aprende no ponto de ônibus. Ele aprende quando ele vai no restaurante e conversa com alguém. Então, a aprendizagem, ela está em todos os momentos, né? Porque o nosso grande desafio dentro da nossa metodologia é: você não aprende só na escola. Aliás, você aprende muito pouco na escola. Mas eu posso te dar as ferramentas para você aprender no mundo. Então, se você perguntar hoje, né, o nosso grande desafio no processo do Siddhartha é fazer com que os alunos que saiam do Siddhartha tenham um compromisso em alterar a sociedade, né? Fazer parte de movimentos, estar engajado socialmente, entender o impacto que ele pode provocar. Então a gente brinca de novo com aquela historinha. Não é que mundo que eu vou deixar para o filho, mas é que filho que eu estou deixando para o mundo. A gente agradece. Né? Agora, isso está dentro do Siddhartha. Como é que isso sai do Siddhartha e se replica, cuidado com a palavra replicar, né? E se aplica em outras escolas? Então, quando você pensa no princípio, isso fica mais fácil, porque assim, você não vai fazer outros Siddharthas, mas quando você está falando do princípio, você consegue dialogar com outros espaços, porque é um pouco do que a família que procura o Siddhartha. Ela tem que ter esse princípio muito latente, porque senão vai ter um conflito. Nós temos várias parcerias, né, com outras instituições do Brasil e fora, que comungam nos mesmos princípios, né? Hoje nós estamos fazendo um trabalho voltado para o trabalho em grupo numa escola que se chama Henrique Dumont Vilares e voltado na área de matemática. Porque, se você for pensar, matemática é o que trabalha uma situação de status na escola. Lembra do menino que sabia matemática na sua turma? Que invejava muito. Então, você invejava. Então, quando você pega esse menino e a matemática que gera uma situação de status, isso está colocado em lógica, e você vê o resultado do PISA, que diz que o nosso país, em que lugar que ele está no desenvolvimento de matemática, eu estou falando de lógica, você vai e trabalha com outras unidades escolares como pares, né? Então, nós temos um movimento que chama Escola Aberta. Nós recebemos pessoas do Brasil inteiro para ir lá e ficar no Siddhartha e acompanhar como que nós fazemos e juntos e nos falar, né? Outro dia, inclusive, eu recebi uma pessoa e ela falou assim: achei tão interessante você falar para mim, né? Eu quero que você olhe o que não está dando certo, o que você acha que... E me coloque. Eu falei, porque eu sei
que nós estamos em processo. E isso é um ato de aprender colaborativamente, né? Então, quando a gente põe isso, e o Siddhartha não tem muros, né? Esses muros simbólicos. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que baixar os muros das escolas. Do mesmo jeito que o André está falando que você tem que tirar as grades da escola. Sim, tá falando Deixa a escola aberta, né? E não é uma briga de quem tem a melhor metodologia, mas é como podemos trabalhar colaborativamente para que todas possamos oferecer o melhor para o desenvolvimento. Né? Aliás, Então, com base nisso, pergunto para o André, o que você acha das metodologias de ensino? Eu sinto que hoje em dia, até como a gente já foi conversando agora, tem muitas propostas que estão em movimento que são muito interessantes, né? A do Siddhartha, por exemplo, e aí se a gente for olhar, já citei aqui várias escolas, e tem um outro tema também que eu tenho sentido que tem muita força, que é esse tema do território, da educação que acontece nos espaços para além da escola, como a própria Cláudia disse, que hoje em dia várias escolas estão experimentando isso de muitas maneiras, né? E a gente vê cada vez mais a escola percebendo, algumas escolas, né, que a rua é muito importante. Sim. Hoje em dia eu tenho feito um projeto chamado Virada Educação, que acontece em São Paulo, em alguns outros estados, com grupos independentes. E a gente tem uma relação com algumas escolas, a gente faz algumas ações com essas escolas na rua, na praça, no cemitério. Tipo? A gente, por exemplo... Cemitério? Uau! A gente, por exemplo, fez, junto com essas escolas, sempre a gente, na verdade, esse grupo da Virada Educação dando um apoio para as escolas, porque as escolas que estão perto já têm uma proposta muito consistente em relação ao território. A gente fez, por exemplo, cortejos poéticos pelas ruas. Teve um cortejo em que a gente estava pela Rua da Consolação em São Paulo, andando com cerca de 200 crianças, cantando e mostrando trabalhos que as crianças fizeram e, de alguma maneira, ocupando o território poeticamente, politicamente, pedagogicamente. Eu não tenho dúvida que as pessoas Isso passaram, é transformador, brilharam, né? e o dia delas mudou positivamente, porque não tenha dúvida, quebra, né? Sim, Tira a gente desse ritmo maluco. Essa escola que estava com a gente nesse cortejo se chama Aimé Gabriel Prestes. É uma escola pública, infantil, e essa escola já tem uma prática de circular pelo território. Uma das andanças que a gente fez foi até o cemitério, porque as crianças passavam muitas vezes por esse cemitério em especial, próximo à escola, e elas ficavam muito curiosas, porque o caminho delas passava por esse espaço. É um lugar proibitivo. E é um lugar que socialmente, tabu, né? culturalmente é um tabu. Sim. E aí a gente foi com as crianças até lá, houve uma conversa antes, houve uma conversa durante o espaço, durante a visitação do espaço, para que a gente pudesse entender como que aquele espaço também tem significados, também tem signos, também tem possibilidades de contato que podem ser muito interessantes, podem ser muito transformadoras. Não. Gente, criança ama. Não, adora. Adora. É lógico que gosta. Isso vai também transformando o adulto, né? Porque, de alguma maneira, o que a gente está falando aqui passa pelo adulto se colocar num lugar de aprendizagem constante, de quebrar todos esses vícios, né? Porque se a gente também for pensar a educação só como o espaço de formação do aluno, da criança, do jovem, a gente perde isso que está na essência da educação, que é todo mundo em relação. Se está todo mundo em relação, o adulto, se estiver em relação, ele também vai estar aprendendo o tempo todo, né? E é interessante você pensar que as escolas hoje, né, ou historicamente, elas são capsuladas. Elas nem têm uma discussão de território. Essa discussão de território é muito nova, né? Você vai para a escola, você deixa o seu filho, tem um guardinha na ponta, e mesmo em comunidades, assim, você não tem a integração. Mas o aluno nunca foi na quitanda, não foi na venda do seu Matias, ele não reconhece. Então, como que você faz com que aquela comunidade abrace aquela escola? Agora, gente, eu sei que eu tenho pouco tempo no programa, mas eu estou pensando numa... complicado. Há muitos anos, a gente vivia muito mais fechado nas nossas regiões, nos nossos bairros, na nossa vida ali. Então, tocava aquilo ali, né, era a sua família, seu grupo, aquela coisa toda. O mundo hoje não tem barreiras. A internet nos permitiu isso. E temos uma geração de jovens, crianças, jovens já, que nasceram diante disso, que é um mundo, em teoria, sem barreiras. Contato com o planeta, com culturas de tudo quanto é lugar. Quer dizer, está na hora, já passou da hora da gente ter que mudar essa educação, porque não são seres mais
fechados, como éramos, nem tanto nós, mas mais atrás, assim, quer dizer, precisa mudar. A gente não tem nem a escolha, não tem que parar para pensar se deve ou não. A gente precisa, porque senão a gente está fazendo um desfavor para toda essa geração, não é não? Estou sendo muito radical? Olha, você tá sendo até boazinha, porque eu já falo que está sequelando. Olha lá. Entendeu? Eu digo o seguinte, o médico, ele tem a condição de abrir e corrigir um erro algumas vezes. As nossas escolhas equivocadas é uma sequela para o resto da vida. As nossas marcas você não vai sentir agora. Você vai sentir quando você diz que o Brasil é o segundo país que mais medicaliza criança. Você vai sentir quando o teu filho você diz que começa a ter situações de ficar no quarto, né, não quer conversar com as pessoas, não consegue interagir. Então, assim, que momento você começa a sentir as nossas escolhas equivocadas? Então, quando eu falo de sequela, às vezes as pessoas falam, nossa, mas isso é muito forte. Mas isso é forte e verdadeiro. Talvez quando você diga, fez aqui uma cicatriz, imagine uma criança cheia de cicatrizes simbólicas pelo corpo que foram deixadas por um sistema que não entendeu com quem estava lidando. Olha, a gente tem um programa de medicalização aqui no Capital Natural, por favor, assista, tá aí na internet, tá fácil de você ver. Por favor, só pra gente encerrar, André. Uma palavra que eu trago também junto com essa palavra sequela é violência. Porque, de alguma maneira, o ato de educar, infelizmente, ainda tem sido uma violência para a própria educadora, para o próprio educador, para os alunos. De alguma maneira, tudo que a gente está falando aqui tem a ver com criar propostas de não violência, criar propostas de criatividade, de poesia, de entusiasmo. E sinto que isso nutre a gente, né? Quando a gente ouve falar dessas práticas, isso nutre a gente. Então eu sinto que também é um ato muito importante a gente criar espaços de conversa sobre essas práticas interessantes, divulgar essas práticas. Se alguém está vendo esse programa, contar para as pessoas as histórias que ouviu, porque isso tem a ver com nutrição mesmo. A gente está muito desnutrido. Hoje em dia, a gente chega de manhã já, abre um jornal, vê a internet, já começa a ficar triste, quando chega o final do dia, não tem mais nenhum fio de vitalidade. E de alguma maneira a gente precisa dessa vitalidade para conseguir fazer uma transformação genuína, bonita, que leva a gente para algum lugar interessante, né? Então eu sinto que esse é um ponto que precisa muito insistir. Até o subtítulo do livro Volta ao Mundo em 3 Escolas é Sinais do Futuro no Presente. Isso. E a gente reflete muito nesse livro sobre como o futuro que a gente quer, ele já está em potência no presente. Sem dúvida. Sem dúvida, né? Imagina, claro. Só que ele depende das escolhas do presente, né? Então se a gente só ficar falando da tragédia e esquecer de nutrir aquilo que pode ser o contorno que a gente quer dar, aí a gente acaba perdendo a força mesmo que tem a nossa presença no mundo, né? O futuro é do jovem. Não, é agora, porque eu estou plantando esse futuro nos jovens. Agora, eu falei só para encerrar, eu vou só para encerrar de novo. Você vai participar da Ciranda dos Filmes? Sim, eu vou participar. Eu vou estar mediando uma mesa sobre humanidades, enfim, com várias pessoas incríveis. Se as pessoas puderem estar lá, é muito importante. Vai ser no final desse mês. Tem que estar lá. É um espaço de encontro de nutrição. Até o tema desse ano é o que te nutre. Então, lindo o tema. De alguma maneira, eu sinto que estar nesses espaços é um ato político no tempo em que a gente vive. Assim, é um ato de afirmação da vida, né? Então a gente precisa afirmar a vida. Então estejam no Ciranda de Filmes. Espero que passe aqui as datas exatamente. Pode deixar. Para as pessoas poderem estar lá. Eu estarei lá também numa mesa. Vão ser várias mesas de diálogos e vários filmes relacionados à infância, relacionados ao tempo. A curadoria é sempre a melhor, nos né? dias de hoje, sim. Bom, eu, se pudesse, voltava no tempo, fazia a Cláudia ser minha professora, mas o programa, né, fica por aqui. Agradeço a presença da Cláudia Siqueira, historiadora e pedagoga com especialidade em educação infantil e diretora do Instituto Siddhartha, e o André Gravatá, coautor dos livros Volta ao Mundo em 3 Escolas e Mistérios da Educação e articulador do projeto Criativos da Escola. Eu peço que você fique conosco, acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado e até a próxima.